Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meus amigos, é um grande dia que a gente está aqui neste canal falando sobre o indiciamento, ou melhor, a denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Messias Bolsonaro e os seus liderados na trama golpista que lamentavelmente culminou no 8 de janeiro e que hoje a gente descobriu outros fatos diversos que nos chocam, né? Como, por exemplo, a tentativa ali de um plano montado para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Muito me deixa feliz saber que a Procuradoria-Geral da República formalizou uma denúncia bem embasada, bem sustentada e, como a gente cita dentro do direito, bastante fundamentada. Durante muitas análises que a gente fez aqui na Revista Fórum, no Carlito Neto, na Fórum, às 16 horas de segunda a sexta-feira, eu li comentários do tipo que o Gonê estaria demorando demais para poder formalizar a denúncia contra o Bolsonaro. E em todas as oportunidades que eu podia vir aqui comentar, ou que eu participava dos programas aqui da grade da Revista Fórum, eu explicava para vocês que não se tratava de que o Gonê estaria demorando demais, mas e sim porque o Gonê precisava seguir um critério técnico na elaboração da sua denúncia, e que apesar de o relatório ter 884 páginas da Polícia Federal muito bem embasado para poder gerar a denúncia contra o Bolsonaro e os outros 39 indivíduos, né, foram 40 no total indiciados pela Polícia Federal, entre esses 40 estava ali, por exemplo, o próprio Bolsonaro. E aí eu expliquei para vocês que não era só a Procuradoria-Geral da República simplesmente carimbar o relatório da Polícia Federal e falar denuncie todo mundo. Não, precisa se fazer uma nova peça, se fundamentar o material, tanto que a nova peça que foi feita aqui pela Procuradoria-Geral da República tem 268 páginas. No começo ali o Gonê faz um storytelling, né? Explica tudo direitinho o que aconteceu no curso do golpe, quando teria começado as discussões sobre o golpe, os ataques do Bolsonaro anteriores à urna eletrônica, depois voltou de novo os ataques, as etapas do plano golpista, quem estava envolvido no plano golpista, e depois da denúncia ele vai separando os núcleos, né? Vai separando o núcleo envolvido ali com a BIM paralela, outros núcleos de formação organizadas para o golpe, envolvimento de militares e tudo mais. E quem lê esse documento, eu sei que nem todo mundo vai conseguir ler, né? Porque não tem tempo, porque não vai conseguir compreender alguns termos legais, né? Já que a gente está falando de uma peça jurídica. Mas quem lê essa peça aqui de 268 páginas vai ver claramente que a peça, além de estar muito bem fundamentada, é um instrumento que vai claramente levar o Bolsonaro a uma denúncia de condenação aceita. Na verdade, vai levar o Bolsonaro a se tornar réu, né? E vai resultar em uma condenação pelo STF. Muita gente, inclusive, fez a somatória aqui das penas e disse que, somado as penas, o Bolsonaro pegaria ali uma pena de 28 anos. E eu expliquei para vocês, inclusive aqui, acho que essa semana a gente falou sobre isso também, que sem levar em consideração os agravantes ou atenuantes, a pena máxima era 28 anos. Mas tinham outras circunstâncias que poderiam fazer a pena ultrapassar os 30 anos. Eu cheguei a falar, inclusive, tem até vídeo no meu canal, lá no canal Historiador, que vocês vão ver que eu publiquei alguns meses atrás, que tá lá, mais de 30 anos preso, que era o que eu acreditava que aconteceria após a condenação do Bolsonaro, lá no final do ano, que eu acredito que isso deve acontecer formalmente, ou pelo menos no início do segundo semestre, que ele deverá ser condenado, vai entrar com alguns recursos, e até dezembro, eu acredito, todos os recursos que ele teria direito ali estarão exauridos, e ele vai ter publicada a chamada sentença penal condenatória transitada e julgada, onde a gente vai ver o Jair Messias Bolsonaro preso. Eu sei que muita gente duvidou. Ontem eu fiquei muito feliz, né, que eu recebi várias mensagens no meu e-mail, no meu Instagram e no meu próprio canal do YouTube, de pessoas comentando: Carlito, eu não acreditava que a denúncia aconteceria, eu achava que não daria em nada, que viraria pizza, mas vai dar em alguma coisa. E vai dar, meus amigos, em alguma coisa. Na verdade, já deu. A denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República é o último passo para o julgamento ter início, né? Por quê? Porque agora o STF aceita ou não a denúncia, e tá claro que o STF vai aceitar a denúncia, né? O ministro Alexandre de Moraes vai se manifestar. Antes que vocês também comecem a cobrar, mas o julgamento já começa amanhã, começa a que horas? Calma. Após a notificação ali recebida ali pelo STF, né? O ministro Alexandre de Moraes tem um período legal ali para poder solicitar a manifestação de cada um dos indiciados, que é um período de 15 dias. Então eu acredito que a gente deve ter ali tanto a confirmação da aceitação da denúncia contra o Bolsonaro, onde ele se torna réu, junto com os outros indivíduos que foram denunciados, e o início do processo dele entre o final de abril e início de maio. E isso não é porque o STF vai demorar não, tá? São prazos legais que geralmente se tem ali, né? Para poder o indivíduo, a defesa se manifestar,
se ouvir, levar o material para votar ali no pleno da primeira turma, decidir quando é que vai ser marcada a primeira audiência. Eu acredito que a primeira audiência deverá acontecer entre final de abril e início de maio, talvez um pouquinho antes ou um pouquinho depois do início de maio, mas é o que eu acho que deverá acontecer. E isso é uma importante informação para vocês, porque a gente está vivendo, meus amigos, um momento histórico. Só para vocês terem noção, por exemplo, o João Batista Figueiredo, o último ditador que a gente teve, saiu livre ali, né, da ditadura. Acabou, ficou todo mundo feliz, um para um lado, outro para o outro, né? Todo mundo que eu falo, os golpistas, né? Os militares em específico. E aí agora a gente tem o nome do neto do João Batista Figueiredo, Paulo Figueiredo, entre os indivíduos que foram indiciados. Eu vi muita gente perguntando por que o Carluxo não está na lista, eu já expliquei, né? Porque ele deve estar na lista. Se eu não expliquei, eu estou explicando agora, eu falei mais cedo, inclusive, na Fórum 11h30 também. O Carluxo tá naquele inquérito lá envolvendo a ABIN paralela, como a gente já sabe, né? Ele vai ser denunciado lá provavelmente. A ABIN paralela é citada na denúncia agora feita pela Procuradoria-Geral da República, mas como como informações que veio no relatório da Polícia Federal que serviu de base para a denúncia contra o Bolsonaro, o Ramagem, o General Heleno e outras figuras ligadas à Polícia Federal, 2 delegados, né? E também a alguns militares que aparecem aqui no relatório. Então o Carlos Bolsonaro não vai aparecer nessa aqui, mas deve aparecer na outra, que a gente tem certeza, da ABIN paralela. E o Valdemar da Costa Neto, que é o que muita gente questionou. Por que a Procuradoria-Geral da República não indiciou o Valdemar da Costa Neto? E aqui é bem simples de explicar. O Paulo Gonet não deve ter visto elementos suficientes para embasar a denúncia contra o Valdemar da Costa Neto pelos crimes que foram apontados pela Polícia Federal. Eu já tinha dito para vocês, inclusive, há um tempo atrás, que com a denúncia feita ali pelo Paulo Gonet, né, quando ele formalizar essa denúncia, ele poderia adicionar pessoas que talvez não estivessem claramente ali na lista, poderia tirar pessoas, ou poderia adicionar crimes, ou poderia tirar crimes da denúncia. Algumas pessoas saíram, entre elas o Valdemar. O Valdemar não apareceu na denúncia para poder ser punido ali, né, por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O que muito me surpreendeu aqui, que muita gente talvez também tenha se surpreendido, é que tem informações que não eram públicas ainda, e que a gente passou a ter acesso graças a essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, como, por exemplo, parte da ação da ABIN paralela em perseguir figuras como Jean Willis, como Roberto Bertoldo, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann e outras tantas figuras, né, que a gente sabia que o Ramagem teria se mobilizado ali para poder fazer o que o Bolsonaro queria, além, inclusive, de perseguir também o fiscal do IBAMA, Hugo Ferreira Neto Lois, né, que seria inclusive ali um algoz do Bolsonaro após ter tido ali um problema com o ex-presidente, ainda na época que ele era deputado, se não me falha a memória. E na página 39, perdão, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o Ramagem explicando por que seria importante para o Bolsonaro ter ali a superintendência da Polícia Federal de alguns lugares e diretor da Polícia Federal de sua alta confiança, para que ele pudesse, em tese ali, promover, né, é o que dá a entender claramente ali na denúncia, algum tipo de interferência quando ele achasse necessário para que os delegados batessem de frente com o STF e descumprir, inclusive, ordens do STF. Essa luta, meus amigos, que a gente faz aqui é difícil, a gente sabe disso, mas é uma luta que traz esse tipo de vitória, que traz esse tipo de conforto. O primeiro passo para a gente derrotar o fascismo foi derrotar o Bolsonaro na eleição de 2022. Isso eu já disse aqui, inclusive quando eu nem era da equipe da revista Fórum ainda. O segundo passo, a gente está vendo agora, que é levar para a cadeia Bolsonaro e todos os fascistas, neofascistas, golpistas que tentaram acabar com a democracia brasileira, colocar abaixo a liberdade que a gente tem de escolher quem a gente quer para governar o nosso país e inclusive também colocar em risco a vida de pessoas que fazem um trabalho jornalístico, como a gente faz aqui, combatendo a desinformação e combatendo o neofascismo. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte dessa equipe da revista Fórum e dizer também que eu tenho muito orgulho de, desde o primeiro dia que a gente viu elementos suficientes para que o Bolsonaro fosse indiciado e depois denunciado, né, e depois denunciado, a gente falou aqui na revista Fórum, eu falei lá no meu canal, o Historiador, que o Bolsonaro seria denunciado, que o Bolsonaro seria preso, e muita gente duvidou. Assim como duvidou, por exemplo, quando eu falei ainda lá em 2019 que o Daniel Silveira seria preso pelos crimes que ele cometeu, foi preso só em 2021, mas a gente viu que ele foi preso. Muita gente duvidou também quando em agosto de 2022 eu falei que o Gabriel Monteiro não seria candidato e seria preso. O Gabriel Monteiro não foi candidato e foi preso. E a gente falou também que o Bolsonaro seria sim condenado e preso. E
A partir de agora, meus amigos, é realmente uma questão de tempo. Eu nem bebo, né? Eu parei de beber em novembro de 2021, mas até eu que não bebo já botei um vinho ali para gelar hoje, que hoje eu vou tomar uma taça de vinho e vou guardar para o final do ano um pacote ali da melhor cerveja que eu bebia quando eu gostava de beber, para poder tomar em comemoração a prisão do Bolsonaro, que, como eu já disse para vocês, né? Ele não será preso por 2 motivos. O primeiro, se ele fugir do Brasil, algo que eu acredito que não irá acontecer, porque a Polícia Federal deve estar monitorando ele neste momento. E o segundo é se ele for ter aula presencial com Olavo de Carvalho, algo que a gente sabe que não vai acontecer e nem eu torço para que aconteça, porque eu quero que ele esteja vivinho para poder apodrecer na cadeia, que é o lugar de onde pessoas que são como ele precisam encerrar a sua vida. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!